Muito boa tarde. Está começando mais uma série Mártires da Igreja, aonde nós vamos falar a respeito dos principais pais da Igreja e desmistificando argumentos católicos que eles defendem. E tudo isso baseado numa supremacia e numa doutrina tardia do terceiro, quarto, quinto século. E agora os católicos estão afirmando que Epifânio de Salamina, ele defendia a supremacia jurídica, aonde praticamente os apóstolos defendiam isso. Eu também desacredito, mas tudo bem. Mas agora Epifânio de Salamina defender no Panarion, no capítulo 42, que existia um suposto papa, eu acho que não existia essa jurisdição do bispo de Roma, não. Será mesmo? Pastor Braga te explica tudo isso em mínimos detalhes. Bom, vamos lá. A obra que é citada é o Panário. O que é o Panarion? Ele é um catálogo de heresias, de praticamente 80 heresias, que foram catalogadas pelo nosso querido Epifânio de Salamina, onde ele, tendo conhecimento das seitas que existiam naquela época, praticamente dentro desse contexto, ele buscou conhecimento dessas seitas e catalogou essas 80 heresias desses supostos grupos heréticos, né? Então nós vamos agora ao texto para mim poder explicar piamente a respeito disso. Então, nós vamos ler o Panário, capítulo 42, tá? E o texto vai dizer o seguinte: como Marcião não conseguiu o que queria dele bajulando, o que ele fez de errado? Ele tirou a pureza de uma moça naquela época, e os bispos, inclusive seu pai, que era um dos bispos, vendo esse tipo de situação acontecendo, o que ele fez? Ele decidiu excomungar Marcião, porque o cara pegou uma jovem virgem e tirou a sua pureza. Então, continuando, como Marcião não conseguiu o que queria dele bajulando, incapaz de suportar o desprezo da população, ele fugiu de sua cidade e chegou à própria Roma após a morte de Gino, o bispo de Roma. E Gino era o nono na sucessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Conhecendo os anciãos que ainda estavam vivos e foram ensinados pelos discípulos dos apóstolos, ele pediu permissão à comunhão e ninguém a concedeu. Aqui você nota que não tem jurisdição papal, não tem nada de um bispo romano acima de todos, acima de tudo, não tem nada a ver. Aqui você está vendo que essa jurisdição, ela não existe, ela cai por terra. Porque quem que negou essa comunhão ao Marcião? Quem? Os anciãos, os presbíteros daquela época ali. E não uma jurisdição papa acima de todos. Aqui já cai por terra essa heresia. Finalmente, tomado de investimento, pois não conseguiu obter um alto posto, além de estar na igreja, ele subornou os presbíteros. Aí você nota que naquela época o foco da igreja era praticamente na união dos povos, na união da igreja. Não tinha esse negócio de, eu vou fazer o que eu quero, sem a comunhão e a união dos bispos. Até porque o próprio Cipriano de Cartago, por exemplo, ele defendia essa união de bispos, né? Naquela época, e a união da igreja. E Pedro e Paulo sendo símbolos dessa união. Isso aí é o J.N.D. Kelly, que é um patrologista, ele defende isso. Aí o texto continua: e como eles não queriam recebê-lo, ele disse claramente: por que vocês não me autorizam? Não podemos sem a permissão de seu pai. Aqui, quem lê isso aqui de forma isolada, vai pensar o seguinte: não, olha aí, sem a permissão do seu pai é o bispo supremo, então não podemos, né, permitir a sua comunhão, né, por conta do seu pai. Aqui já cai por terra essa heresia. Sabe por quê? Porque fala o seguinte, vírgula, foi a resposta deles: há uma fé, uma concórdia, e não podemos nos opor ao nosso excelente colega, seu pai. Então o que ele falou? Olha o contexto, a semântica que esse povo não entende, ou esse povo é burro ou é surdo, né? Para não entender o negócio desse. Por isso que às vezes eu me estresso com o povo, né? Porque a gente explica as coisas e os caras não entendem. Não entendem. Ou fazem de tudo para defender as heresias. Foi a resposta deles: há uma fé, há uma concórdia e não podemos nos opor aos colegas. Então a união naquela época ali, ela era importantíssima para os bispos, para o povo dali. Era importantíssima. Então aqui não tem nada da defesa da supremacia do Papa, da supremacia que o bispo era o tal e acontecia. Não tem nada a ver.
tá? Isso aqui, na verdade, Brasil, era a união dos bispos e dos anciãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Espero ter respondido essa pergunta a respeito de Epifânio e Salamina. Então, e aqui encerra mais uma aula a respeito de Patrística, Pastor Braga. Qual que é essa obra? Panarium, capítulo 42. É um catálogo onde o próprio Epifânio fez um catálogo de 80 heresias dos grupos sectários, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.